Olá, nesse vídeo vou ensinar a usar o printf em detalhes. Vou ensinar a formatar a impressão das variáveis, para deixar o terminal mais apresentável. Eu já criei a pasta da aula de hoje e já criei a estrutura básica do C. Vamos começar criando algumas variáveis. Essa é uma variável do tipo char, que armazena um caractere, como já vimos antes. Essa é uma variável do tipo int, que armazena um número inteiro. Essa é uma variável do tipo float, como já vimos também. E esse f aqui é para especificar que esse número aqui é um float. Porque se eu tirar, ó, aqui está mostrando que é um float. Se eu tiro o f e eu passo o mouse por cima, ele mostra que é um double. É só para especificar que é um float. Mas isso aqui não faz muita diferença. Agora vamos imprimir essas variáveis. Aqui nós imprimimos um char e usamos o %c. Aqui nós imprimimos um int, usamos %d, mas também pode usar %i. Aqui nós imprimimos um float e usamos %f. E aqui nós imprimimos uma string. String é um conjunto de caracteres. Aqui em cima é um caractere, que é um char. Ele é delimitado com aspas simples e só pode ter uma letra dentro, ou um símbolo. Na string, ele é delimitado com aspas duplas e dentro pode ter quantos símbolos eu quiser. Não dá para explicar agora como criar uma variável que armazena string, porque aí entramos em vetores. E vetores não são variáveis simples, são variáveis compostas. E nós vamos estudar isso só mais para frente. Então, a gente consegue imprimir uma string usando o %s e pode passar ela aqui. Como a gente pode passar também outros valores aqui. Em vez de usar %c e passar uma variável, a gente pode usar um valor aqui dentro. Se a gente imprimir, por exemplo, um C maiúsculo aqui, passando assim, ele vai entender que esse valor é para jogar aqui. É a mesma coisa que estivéssemos colocando uma variável. É o valor da variável que vai estar aqui. Então, vou executar aqui para entender melhor. Está aqui, ó, imprimir o C, que é o conteúdo da variável varchar, que a gente definiu aqui em cima. Aí imprimiu o inteiro, que a gente definiu aqui. O float, que a gente definiu aqui. Aí imprimiu com essa quantidade de casas decimais, porque é um padrão. A gente não definiu quantas são aqui. E imprimimos a string, que passamos literalmente o valor e não uma variável. Mas a gente pode passar valores aqui também. Por exemplo, em vez de passar a variável aqui, vamos passar o valor 420. Então, se executar, vai estar o valor 420 no lugar do %d. Aqui, ó, varint igual a 420. Varint %d. Qual o valor que vai entrar no %d? O 420. Porque no lugar da variável entra o valor da variável e não a variável em si. Então, agora vamos para algumas formatações. Vamos supor que eu quero imprimir esse número aqui do varint 251 com 5 espaços. Se eu fosse colocar 5 espaços aqui, 1, 2, 3, 4, 5, ele ia ficar desse jeito. Ia pôr 5 espaços e depois imprimir o número. Então, se eu executar, vai acontecer isso. Imprimiu aqui os 5 espaços e colocou o número. Mas se eu quiser que esse número ocupe esses 5 espaços, independente de qual for esse número, é só eu colocar a quantidade que eu quero que ele ocupe entre o % e o d. Por exemplo, eu quero que ele ocupe 5 espaços. Então, esse número vai ocupar no mínimo 5 espaços. Aqui ele tem o tamanho 3. Então, ele vai ocupar 3 de tamanho mais 2 em branco. Ao todo, 5 espaços. Vamos executar. E está aqui, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. E o número está dentro desses 5 espaços. Se a gente coloca um número maior do que esses 5 espaços, ele vai imprimir o número normalmente, só que sem nenhum espaço extra. Aqui a gente está falando que ele vai ocupar no mínimo 5 espaços. Mas se ele for um número maior do que 5 espaços, 5 dígitos no caso, ele vai imprimir normalmente. Vamos executar. E está aqui, ó. Se o número for maior do que 5 espaços, ele só vai imprimir o número e não vai colocar nenhum espaço. Vamos voltar o número aqui para 251. Agora, vamos supor que a gente quer imprimir esse número em 5 espaços, só que queremos colocar o número na esquerda, em vez dele ficar na direita.
em vez do espaço ser impresso antes do número, eu quero que o espaço seja impresso depois do número. Então, a gente põe um menos aqui. Esse menos é alinhamento à esquerda. Então, se a gente coloca aqui, por exemplo, 5, né? E depois a gente põe umas aspas aqui, só para falar que o número está entre aspas, só para a gente conseguir ver o espaço depois. Ele vai imprimir o número 251 e completar o resto que falta com o espaço. Vamos executar. E está aqui, ó. Ele imprimiu o número entre 5 espaços, só que colocou os espaços que faltou do lado direito, em vez de colocar do lado esquerdo. Ou seja, o alinhamento foi para a esquerda. Vamos executar aqui 100 para comparar. Sem o menos e com o menos. Puxar aqui, ó. Sem o menos e com o menos. Com o menos ele alinhou à esquerda, sem o menos ele alinhou à direita. Agora, vamos supor que a gente quer, em vez de completar com espaços, a gente quer completar os espaços que faltam com zero. Então, a gente pode pôr um zero aqui, no lugar do menos. Então, vai ser 05D. Então, ele está falando o quê? Reserve 5 espaços para o número, esse é o 5. E se esse número não ocupar os 5 espaços, completa com zero. Então, vamos executar. E está aqui, ó. Ele reservou 5 espaços. E os espaços que o número não ocupou, ele colocou zero. Beleza. Agora vamos aqui para o %f. O %f ele tem os mesmos modificadores do int e mais um, que é o modificador de casas decimais que a gente já viu, que é o ponto 2, ou ponto 5, ou ponto 7, depende de quantos você quer exibir. Então vamos exibir %.2f, que é o número com 2 casas decimais. Então vamos executar. E ele vai estar aqui, ó, com 2 casas decimais. Antes ele tinha impresso com 6 casas decimais. E agora a gente reduziu para 2, usando o ponto 2. Agora vamos fazer o alinhamento. Se a gente quiser exibir esse número com 10 espaços, a gente põe o 10. Então ele vai ser, ao todo, 10 com 2 casas decimais. E o ponto e as casas decimais incluem nesses 10 espaços. Então, a gente vai ter 10 espaços contando o ponto e as casas decimais. Então, vamos executar. E está aqui, ó. Ele reservou 10 espaços e colocou esse número dentro desses 10 espaços. E também tem o alinhamento, né? Se eu coloco à esquerda, vou colocar só entre aspas aqui para dar para ver que ele colocou os espaços depois. Então, o alinhamento à esquerda. Executar. Está aqui, ó, colocou os espaços depois, reservou 10 espaços, colocou o número lá dentro e o que sobrou ele completou com espaço. E também temos o zero, né? Se a gente quiser, em vez de completar com espaços, completar com zero, é só substituir o menos por um zero, que é 010.2f. Então vamos executar. E está aqui, ó, completou um zero o que faltou. Para o %f, funciona a mesma coisa. A gente pode colocar a quantidade, é a mesma coisa que o int, e o alinhamento. Então, a gente está reservando 10 espaços para essa frase aqui, que tem 9. Tem 9 espaços, está reservando, então ela vai alinhar na esquerda com 10 espaços. Então, ao final dela, vai ter um espaço assim. Então, vamos executar. E está lá, ó. Alinhamento à esquerda, tem um espaço aqui a mais, porque a gente reservou 10, e ela tem 9 de tamanho. E imprimiu aqui normal. E também a gente pode substituir esse número por um asterisco. Por exemplo, vamos aqui usar nesse último aqui mesmo. A gente quer reservar um número x de espaços, que a gente não quer definir aqui, não colocar ele fixo. Por exemplo, 54, a gente não quer colocar esse número fixo. Então a gente põe um asterisco. Então o que ele está falando aqui? Eu quero imprimir uma string, isso que é o %s. Quero x espaços reservados e alinhado à esquerda. Mas aonde que ele vai pegar esse x espaços reservados? Ele vai pegar do próximo argumento. Como assim próximo argumento? Se eu tenho aqui, por exemplo, um %d aqui, como que eu ia imprimir? Eu ia ter que vir na ordem, né? Aqui chegou um %d. Eu ia ter que colocar o valor do %d. Eu estou colocando essa string. Então, se eu executar aqui, vai dar erro, porque eu estou colocando uma string aonde era para ter um número inteiro. Então, a gente vai colocar o número inteiro, né, primeiro, por exemplo, 51. Aí, depois, a gente vem o quê? Nesse %s.
Só que tem um asterisco antes do S. Então a gente tem que colocar um número inteiro para o asterisco e depois colocar o %S, o que vale para o %S, que é essa frase aqui. Então a gente teria que colocar um outro número inteiro aqui, por exemplo, 30. Então como que vai ficar aqui? Esse 51 vai entrar no lugar do %D, esse 30 vai entrar no lugar do asterisco e essa string vai entrar no lugar do %S. Então como é que vai ficar? Ele vai imprimir 51 e vai imprimir uma frase com 30 espaços. Então se a gente executar, tá aqui, imprimiu 51, imprimiu uma frase alinhado à esquerda com 51 espaços reservados. Se a gente troca aqui, a gente tira o menos, ele vai estar alinhado à direita, que é o normal dele. E coloca lá no final. Então com o menos, ele alinha desse lado, sem o menos, ele alinha desse lado. E com o asterisco, a gente passa um parâmetro a mais para a função printf, falando qual vai ser esse tamanho aqui, que a gente vai reservar. E esse aqui pode ser uma variável também. Então a gente pode pedir para o usuário digitar, que a gente vai aprender na próxima aula, e colocar esse valor que ele digitou aqui, para ele definir o espaço que ele quer reservar para aquele número ou para aquela frase, que a gente pode substituir aqui também. No lugar desse 10 por um asterisco, no lugar desse 5 por um asterisco, e vai entrar a mesma coisa aqui. A gente vai ter que pôr um valor aqui. Por exemplo, aqui 10 e aqui 15. E no lugar desse 30 aqui, eu vou colocar a variável variante. E é claro, né, tem que ser um número inteiro, que não tem como eu reservar um espaço e meio. Então, quando a gente executar aqui, esse número vai estar completado com 0, como estava antes, só que agora com 10 espaços. E a gente passou por parâmetro e não colocou aqui direto. Esse aqui vai estar completado com 0. Também passamos o espaço por parâmetro, que é 15, e 2 casas decimais. E essa frase, vou até tirar aqui o %D, essa frase vai estar alinhado à esquerda com variante espaço. Qual é o variante? Variante é 251, então vai ter 251 espaços e vai ser impresso essa frase nesses 251 espaços. Então vamos executar. E está aqui, reservou 10 espaços, reservou 15 espaços e reservou 251 espaços, que vai até aqui, daqui até aqui. E essa parte aqui é útil para fazer menus, não ter que ficar dando um monte de espaço para fazer o alinhamento. Vamos fazer um exemplo de menu, só que a gente vai fazer ele sem funcionalidade, só vai mostrar mesmo na tela. Vou comentar esse bloco de código aqui, né, para manter ele aqui, não perder, e para ele ser ignorado, porque eu não quero que ele apareça. E tá aqui um exemplo de menu. Esse aqui foi feito manualmente, colocando tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui. Colocando todos os espaços aqui, ó. Mas vamos supor que a gente quer escrever aqui alguma coisa. Por exemplo, essa daqui vai ser opção 1. Tá vendo? A gente escreveu aqui dentro, ele jogou para lá. A gente vai vir aqui, arruma. A gente vai escrever aqui opção 2, opção 2. Tem que arrumar também, vir aqui apagar e ir ajeitando. Se a gente quiser mudar esse tamanho aqui, a gente vai ter que colocar mais espaço aqui, adicionar espaço aqui. Como que a gente faria de um jeito mais fácil? A gente tiraria esses espaços aqui, né, e colocaria %S. Então, ó, esses espaços aqui vão substituir por um %S. Esses espaços aqui também. E esse menu também. E como que a gente faria? A gente vai colocar o primeiro %S. O primeiro %S vai ser vazio. O segundo vai ser o menu, entre aspas. E o terceiro também vai ser vazio. E aqui no %S, a gente vai colocar quantos a gente quer. Então vai ser 10 de cada lado. Então aqui 10, aqui também 10. E aqui no meio 4, que é o 4 do menu. Então vai ser 10 mais 10, 20, mais 4 do menu. Então se a gente executar, vai ter o mesmo tamanho do que tinha antes. E tá aqui. A gente completou aqui com 10 e aqui com 10. Se a gente voltar aqui,
porque estava antes e executar, vai ter o mesmo resultado. Então tá aqui, ó, 10 aqui, 10 aqui, e no outro a mesma coisa, 10 aqui e 10 aqui. A diferença é que um a gente fez manualmente, dando espaço, e a outra a gente fez um código que faz isso. Então, se a gente voltar aqui e não quer mais 10 espaços, quer agora 15, a gente só troca aqui 15 e 15. Então agora aqui tem 15 espaços. Se a gente executar, aqui vai ficar errado, mas aqui vai ter 15 para um lado e 15 para o outro. Tá lá, ó, tem 15 aqui e 15 aqui. Agora vamos fazer para as outras. Colocar 10 mesmo. Vamos substituir isso aqui. No lugar de opção 1, a gente vai pôr 1% S. E no lugar desses espaços aqui, a gente vai pôr 1% S também. No lugar desse número, a gente vai pôr 1% D. E no lugar desse número, 1% D também. E aqui é a mesma coisa. %S e tirar isso aqui. Então aqui vai ser o quê? Primeiro, o número lá, eu vou pôr o número 1. Aqui vai ser o número 2. O próximo é o %S. Vai ser opção 1. Aqui vai ser opção 2. E o próximo, vazio, né, aqui. E vazio aqui também. E colocar 11 nesses dois. 11 espaços aqui e 11 aqui. Então, se executar, ó, ficou 1 a mais. Então, não é 11, é 10. Então, vou pôr 10 aqui e 10 aqui. Porque tem que descontar esse espaço que já tem aqui. Então, agora, se executar, vai estar certo. E tá aqui, ó. Para ficar melhor ainda, porque isso daqui é como se a gente tivesse colocando duas coisas. Mas podia ser uma coisa só. Podia ser a opção 1 nesse espaço todo. Então, como que ia ficar? Ia ficar sem esse aqui e aqui só 1% S, que ia ser até melhor. E qual que ia ser esse tamanho? Daqui até aqui, né? Que é 17. A gente põe 17 aqui. E 17 aqui também. Então, a gente vai pôr esse opção 1 em 17 espaços. Então, se executar, vai estar aqui. Aqui ficou com 1 a menos agora. Tem que ser 18. Vamos executar de novo. Tá aqui, ó. Ficou alinhado à direita, porque é o padrão dele. E se a gente quiser alinhar à esquerda, é só colocar um menos. Aí ele vai pôr esses espaços que estão aqui do lado de cá. Então vamos colocar aqui, ó, menos e menos. Se executar, vai estar alinhado à direita. Tá aqui, ó, alinhado à esquerda, quer dizer. Então, agora, em vez de a gente ficar dando um monte de espaço, para alinhar, a gente só troca o valor. A gente quer aumentar aqui para, sei lá, 20. E aqui 20. A gente aumentou 2 em cada. Então, aqui a gente põe 1 e aqui 1 a mais, né? Para alinhar o de cima. Aumenta 2 aqui e 2 aqui. Então, vai ficar certinho com 2 a mais. E tá aqui. Então, já facilita. E a gente também pode trocar esse 11 aqui por asterisco. Trocar esse aqui por asterisco. E passar como parâmetro aqui também. Então, é como se tivesse 11 aqui e 11 aqui. Porque a gente tem que seguir a ordem. Ó, primeiro é o asterisco. Asterisco é 11. Depois é o que vai no lugar desse %S, que é vazio. Depois é esse %S, que é o menu. Depois esse asterisco, que é 11 também. Depois o que vai no lugar desse %S, que é vazio. Então, se executar, vai ter o mesmo resultado. Tá aqui. E como agora está como parâmetro, a gente pode passar uma variável aqui, que aí a gente define dinamicamente. E aqui vai a mesma coisa. Se quiser pôr um asterisco aqui no lugar do 20, é só passar ele aqui, 20. E se executar, vai ter o mesmo resultado. Tá lá. Só que aí nessa parte, se a gente quiser automatizar isso aqui para a quantidade que a gente quer, passar como parâmetro, essas coisas, a gente vai ter que aprender loop para executar uma quantidade de vezes. Porque aqui não dá para a gente fazer, por exemplo, colocar aqui 1% S e colocar aqui vazio não, traço, vezes 26. Isso aqui vai dar errado, porque o que ele vai fazer? Ele vai pegar 26 vezes 45. Ele vai simplesmente colocar o resultado de 26 vezes 45.
Então é como se ele estivesse imprimindo essa quantidade de espaços aqui dentro. E não é isso que a gente quer pôr traços. Então a gente ia ter que chamar o printf uma determinada quantidade de vezes, que no caso é esse 26, e imprimir várias vezes na tela. Só que não dá para fazer isso agora. Tem que aprender looping para fazer repetições de um comando só, que nós vamos aprender mais para frente. Então, por enquanto, temos que deixar assim mesmo. Então é isso aí. No próximo vídeo, vamos aprender a usar o scanf, que é a entrada de dados. Então a gente vai aprender a criar uma variável e armazenar um valor nela que você mesmo digita, que você não precisa colocar, por exemplo, int variável recebe 10. A gente vai, em vez de fazer isso aqui, a gente vai pedir para digitar o valor que a gente quer e jogar para a variável, sem precisar atribuir aqui diretamente. Então é isso aí. Valeu por assistir. Falou.